O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. E você que está conosco pelo Mãe Piedade, dê o seu like. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que aqui estão, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte e Rádio América. Ao longo desses dias, nós temos escutado a carta aos Romanos. No início da carta, durante um bom trecho, Paulo fala dos pagãos, dos que não eram judeus. Depois, num bom período, ele fala agora também sobre os judeus. Aqueles, os pagãos, não conheciam a lei, não conheciam as práticas da lei, por exemplo, não eram circuncidados, tinham os seus ídolos, mas a pergunta: eles podem fazer parte da nova fase da história inaugurada por Jesus Cristo? Logo depois, quando fala dos judeus, vai apresentar, eles têm as leis, eles têm as práticas da lei, entre elas a circuncisão, mas eles já estão realmente com tudo garantido? Uma pergunta importante. Estes, os judeus, não acolhiam bem os pagãos. E então, como fica isso? Agora temos Jesus Cristo. O que precisamos fazer? É mais importante um homem estar circuncidado no seu órgão reprodutor ou ele ter o coração circuncidado? Porque
as partes pudicas e cuja vergonha nós tapamos com os nossos panos, não são expostas. Graças a Deus. E também os pagãos não eram dados, não tinham essa prática, mas muitos queriam abraçar verdadeiramente a fé em Jesus Cristo e segui-lo. Eles podem fazer parte deste caminho? Deus seria capaz de realmente realizar uma obra nova neles? Bem superficialmente, é um pouco daquilo que Paulo agora vai responder no capítulo 3, versículo 21. Agora, sem depender do regime da lei, sem depender das práticas judaicas, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas, porque Deus mesmo se fez presente na nossa história, assumiu a nossa história, se encarna. Ele inaugura um novo tempo. A justiça de Deus, e justiça de Deus, que é tornar o homem com a cabeça erguida, apto para caminhar segundo a vontade de nosso Deus. A justiça de Deus, essa, que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm fé. A fé em Jesus Cristo é a fonte, é o critério, é o que tornará o homem de cabeça erguida, apto para viver a vontade e o sonho de Deus como seu filho, como sua filha. Interessante isso. Sabe o porquê? Porque nessa medida, não é somente a lei, não é somente a fé. Posso ter fé numa porta. Eu posso ter fé num cristal. Mas é a fé em Jesus Cristo que mostra. É a fé em Jesus Cristo que faz com que leiamos a nossa história mediante a dignidade que nós realmente temos. É mediante a fé em Jesus Cristo que nós seremos capazes de ultrapassar o nosso olhar mesquinho, medíocre, em alguns casos tão preconceituoso, e procuraremos entender da mesma forma como Deus olhou para nós. Porque o mistério da encarnação e o mistério de Deus andar na nossa história significa tão simplesmente que Deus nos olhou nos olhos. Sentiu o que sentimos. E daí então, tão simplesmente, o Deus que é único e é um só, segundo o versículo 30, citado no capítulo 3 da carta aos Romanos, Deus que é um só, é Deus de todos. Cuida sim de todos, mas mostra sua plenitude, o seu rosto, sua vontade, o seu sonho para nós em Jesus Cristo. Pois bem, sem a fé em Jesus Cristo, nós podemos fazer tantas coisas, mas não é sobre isso que quero falar. Muito pelo contrário, não quero perder tempo em falar sobre aquilo que é fruto da nossa ausência de fé em Jesus. Mas quero falar daquilo que é a fonte de transformação da nossa fé no Senhor, da vida e da história. O Senhor, que hoje no capítulo 11, versículos 47 a 54 de Lucas, continua o seu discurso dos ai.
E ai é uma coisa séria. Ai, 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 ai. Minha mãe, quando fala, ai, 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 Wagner. Ai, na hora que ela falava, ai, 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 eu falava, ô Senhor, misericórdia. Hoje o bicho pega. Ai, como a gente aprende bem, né? Ai, fulano. Aí tem o fulano em questão. Ah, não, velho. Ai de vós, que construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Vocês constroem túmulos e monumentos para os profetas, mas o mais importante vocês se esquecem de fazer. Corrigir a postura que ainda hoje vocês cometem, de não estarem atentos a escutar aquilo que o Senhor nosso Deus nos fala, nos indica, e acham justificativas em tantas coisas. Nas argumentações todas que vocês são capazes de fazer, inclusive parafraseando as Escrituras, colocam pesos imensos na vida das pessoas, ou então até tiram o peso imenso das pessoas, mas não são pessoas ou homens que se responsabilizam em ajudá-los a encontrar um caminho que realmente seja condizente com a dignidade do mistério que Deus escolheu a vocês e apresenta como horizonte de viverem todos os dias uma vida que seja realmente condizente com a imagem dos filhos de Deus. Vocês são capazes de homenagear os que foram mortos pelos seus pais, mas se esquecem que a verdadeira homenagem não são os túmulos que vocês irão construir, mas pela a retidão que vocês começarão a ter, reconhecendo os erros do passado. Vocês sim terão que prestar contas do sangue de Abel até Zacarias, porque eles foram mortos simplesmente porque vocês não o escutaram adequadamente, vocês não fizeram adequadamente a vontade de Deus, e ainda hoje vocês continuam com o coração tão fechado que estão trilhando o mesmo caminho. É por isso que Jesus vai dizer, ai de vós, porque vocês tomam a chave da ciência e vocês não entram e nem deixam os outros entrar. Diga-se de passagem, só um detalhe muito importante, nada melhor do que um povo ignorante. Um povo ignorante, um povo não educado, nada melhor. Porque você pode dar pão e circo e todos acharem que estão vivendo, mesmo que o pão e circo seja de vez em quando. E a gente se esquece, por causa de um pão e circo, que a gente precisa comer, viver, ter saúde todo dia. Mas não é esse o objetivo do que quero falar aqui. O objetivo simples é claro. Se vocês têm as chaves para interpretar a Escritura, por que vocês não corrigiram os erros que os seus pais cometeram? E não começam a viver segundo os ensinamentos dos profetas que eles mataram. Porque se você constrói um monumento para alguém, é sinal de que você reconhece a importância dessa pessoa. Se ela é tão importante assim, por que ela não é um parâmetro para você rever a sua vida? E daí vem um outro ponto importante daquilo que diz Paulo. Não importa se é judeu, se é grego, o que importa é a fé em Jesus Cristo mesmo. Porque se realmente a fé em Jesus Cristo, se nos nossos peitos carregamos cruzes, carregamos fitas, terços, se nós colocamos em nossas casas crucifixos, se nós temos a nossa Bíblia em casa, e infelizmente alguns ainda têm a Bíblia dentro de sua casa simplesmente aberta para enfeitar, não para meditar, se nós temos as nossas imagens de santos, se nós falamos nosso Deus e nosso Senhor, apresentamos a Deus todas as nossas orações, a pergunta crucial é, se Ele é tão importante assim, por que a nossa fé nele não faz com que nós reflitamos sobre as nossas ações até agora? É uma coisa tão simples. Só um detalhe interessante, deixa eu partilhar uma coisinha. Quando eu fui padre lá na Finlândia, porque eu já fui padre na Finlândia, você sabia? Eu já fui padre lá na Finlândia, Pablo.
Teve uma pessoa que virou para mim: padre, eu gosto tanto de escutar, o senhor pega a Sagrada Escritura e apresenta para a gente de uma maneira com que a gente entenda. Que coisa fabulosa, maravilhosa, tal, parará, parará, parará. Isso foi num dia. Aí no outro dia, num determinado encontro, numa determinada reunião, ela tomou posturas exatamente contrárias àquilo que foi o evangelho do domingo, que ela me elogiou, que foi por coincidência 2 dias depois. Ai, me perdoem, como eu sou muito, assim, simplório, né, Pablo? Não sou? Assim, eu peguei e falei assim: engraçado, tudo isso que nós discutimos aqui foi o que a gente falou na homilia de domingo passado, a senhora está indo contra tudo isso? Não adianta belas palavras, e não adiantam simplesmente fazermos monumentos, esculturas, são boas, se o reconhecimento não está na vida. A fé em Jesus Cristo não é um discurso e não é monumento, não é amuleto, é um compromisso de vida. E como a gente vive todo dia, a todo canto, em todo lugar, com todo tipo de gente, ou somos cristãos a todo tempo, ou somos exatamente como aqueles que deveriam escutar: ai de vós. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces.